Bom dia. Nós estamos escutando aí ao fundo uma composição super bonita do Tom Jobim chamado Radamés e Pelé. Pelé que partiu ontem, poucos não sabem quem foi Pelé na verdade, além de ser a notícia de um famoso que morre. Poucos não sabem, mas há alguns que talvez não saibam. E Radamés Inátali, bom, esse é muita audácia querer que as pessoas saibam, mesmo brasileiros, quem foi Radamés Inátali. Nem vou falar. Aos que não conhecem, sugiro que procurem por esse nome e vão saber, talvez, da importância. Mas por que eu estou falando disso? Porque o Pelé morreu e não se fala de outra coisa? E tem mais a que se falar mesmo. Mas eu quero dizer o quanto é importante entender que quando a gente fala de alguém que parece que não vai morrer, jamais, a gente não está falando da personalidade que foi embora do Pelé já se esperasse por conta da sua idade e da sua doença, uma doença grave que o afetava já de algum tempo. Por que essa história? Então, quando a gente fala muito, além do que a notícia, naturalmente, a gente fala para dar conta da morte. Mas tem outra coisa. A gente fala para dar conta de entender qual é o enigma da vida e o que ela significa a partir da constatação de que ela cessa. E a gente brinca de fingir que ela não cessa. E os heróis, hein? É incrível, né? A gente for falar do Pelé, para minha geração, para gerações anteriores e para aqueles que são aficionados do futebol, ok. Assim como foi Senna, Elvis, Tom, Drummond, Jorge Amado, toda essa gente, né? Que cada vez menos gente conhece. Então, falar sobre a morte não é só falar para dar conta da morte, é para dar conta do que significa a vida. E ter heróis parece um fenômeno cada vez mais raro, visto que os heróis da contemporaneidade hoje estão apenas nas marcas, nas conquistas, grana, posição social, redes sociais com aquele sorrisinho, essas coisas, né? O herói e a importância do herói estão aí para alguma coisa que é falar sobre os ideais que são substituídos hoje por objetos, por coisas que alcançam, como diziam Lacan e Jacques Lamillard mais recentemente, o zênite social. Então, ao fundo aí, escutando Tom Jobim, que para mim é um grande herói, me faz pensar o quanto eles são necessários para a gente compreender que a figura mítica do herói não é importante porque eles são imortais, mas eles são importantes na medida de nos fazer compreender que quando eles vão embora, eles nos fazem olhar para um fato que a gente nega, que a vida vai embora, a gente vai embora e sabe-se lá o que vai acontecer. Então esse momento de falar sobre heróis, no momento em que eles são cada vez mais raros e de existência menor, o heroísmo de existência menor. Então, uma das constatações que ficam é: meu grande herói morreu, e agora? O que faz você sem o herói que dava algum sentido para uma existência sobre a qual a gente pouco pensa? Salve os heróis. Os verdadeiros heróis estão indo cada vez mais indo embora, estão desaparecendo, porque a gente não está conseguindo instituir heróis na expectativa daquilo que reúne um sentido para a nossa existência, que passa a ser cada vez mais vazia e desinteressante na medida em que a gente dá sentido a ela a partir do colecionismo de bobagens e de vitórias e sucessos pessoais que a gente divulga aí pelas redes, das quais eu me sirvo inclusive nesse pequeno vídeo. Pelé é para pensar na sua história, na sua importância, claro, mas é para pensar
no quanto os heróis são importantes e de que jeito a gente precisa deles para dar algum sentido um pouco mais valioso, mais digno para uma existência que não merece ser contada a partir de pequenos sucessos financeiros, da coleção de objetos, de sucessos escritos na água. Salve os heróis. Salve aquele que entende o quanto a gente precisa fazer da nossa existência uma coisa que seja consistente, mas não como uma missão assim, senão vira uma neurose também, né? É importante para a gente pensar que pensar é importante. Pensar no que significa a morte do herói. No que é necessário ter como construção de algo que seja verdadeiramente heróico para sustentar uma existência além dessa fluidez tonta das coisas que substituem os ideais, coisas que atingem o zênite social, fazendo da vida uma coisa empilhada de bugigangas, mas vazia de sentido. Salve Pelé! Que essa lição fique e a gente pense no herói que vai embora. Tchau.